Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, vamos para mais uma gravação aqui do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 8, planejado para agradar a Deus. Dia 8, vamos ver o nosso vídeo de hoje, Ver o nosso vídeo de hoje. Planejado para o prazer de Deus. Este é o primeiro propósito da vida. Você foi feito para fazer Deus sorrir. Uma das coisas que você tem que entender é que você não tem que fazer algo espiritual para Deus gostar de você. Quando meus filhos eram pequenos, eu costumava sentar ao lado da cama deles de noite e vê-los dormir. Eu ficava só vendo eles respirarem enquanto dormiam e vendo o movimento da sua respiração, do peito subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu tinha tanto prazer só de ver meus filhos dormindo. É assim que Deus se sente em relação a você. A razão pela qual eu me sentia daquela forma era porque eu os criei. Eu era o pai deles. Seu Pai Celestial se sente dessa forma em relação a você. Ele fez você para amá-lo. Você não precisa sair por aí orando, ensinando, confessando, dando aos pobres para Deus te amar. Deus ama você porque Ele o fez. Assim como eu amo meus filhos, porque eles são meus filhos. E a Bíblia diz que você faz Deus sorrir quando você é você. Quando Deus olha para você e vê que você está usando os dons e os talentos que Ele te deu, usando para a glória e propósitos dEle, Ele diz: esse é o meu filho, essa é minha filha. Nesse capítulo vamos falar sobre como viver para a glória de Deus. Vamos para a leitura de hoje. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Eu gosto de ler nas duas versões, tanto aqui do livro quanto da minha Bíblia, que esta Bíblia é NVI. Fecha aqui a porta. Aqui, NVI. A Bíblia é NVI. Apocalipse 4:11. 4:11. Apocalipse 4:11. Vamos ler o que está escrito aqui, 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. O Senhor está contente com o seu povo. Salmos 149:4. Salmos 149. Já estava ali. Salmo 149:4. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir ao seu nascimento. Ele quis que você existisse, e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus e, se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais de qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois Ele era o seu prazer e a sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções.
para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à imagem dele. Com frequência esquecemos-nos de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada assumir daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Serão necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos o substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Dependendo de sua formação religiosa, talvez você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a culto na igreja em que haja cânticos, orações e pregação, ou visualize um cerimonial com velas e ceia, ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, embora vá muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. A adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é o grande mal entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar, o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Gênesis 4:21. Vê lá o que está escrito em Gênesis 4:21. Vamos ler Gênesis 4:21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Se a adoração foi somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. A adoração é muito mais que música. A adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto da canção de louvor, mais rápidas. Eu prefiro as canções de adoração, mais lentas. Com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. O conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música, porque Ele inventou todas elas, rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se não são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são atos de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem mais bíblicos ou mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e sua personalidade, do que sobre Deus. O som de grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais.
Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhete com dizeres: a minha adoração de hoje foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, de edificação e de evangelização. Existe benefício na adoração, mas não adoramos para a nossa satisfação. Então, a motivação é glorificar e agradar o Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. Vamos ver o que está escrito em Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29. Não tem problema se é longo. O importante é a meditação na palavra de Deus. Ai de Ariel. Ariel é a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu deixarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor. Eu a cercarei de tos e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançado ao chão, de lá você falará. Do pó virá o murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino. As hordas cruéis, como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, os seus exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade de furacão e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações, que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleio, mas não pela bebida fermentada. Eu trouxe sobre vocês um sono profundo. Seus olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. Se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não posso, está lacrado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, responderá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas, para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Eles viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o olheiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou: ele não me fez? E ao vaso poderá dizer o do olheiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em um campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os seus ouvirão as palavras do livro, e, não mais em trevas e escuridão, os olhos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, a necessidade exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não o tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó. E no temor do Deus de Israel permanecerá. Desorientados de espírito obterão entendimento, os queixosos vão aceitar instrução.
O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinada por homens. A adoração não é parte de sua vida, é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: esteja sempre na sua presença e seja louvado o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre louvará. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lutero disse: um ordenador pode tirar o leite das vacas para dar glória de Deus. Um ordenador pode tirar leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo. No café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na frente do supermercado, abastecendo o carro, eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Me fazia sentir perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisso: apaixonar-se por Jesus. Dia 8. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tempo para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar: o Senhor está contente com seu povo. Salmo 149, 4. Salmo 149, 4. O Senhor agrada-se do seu povo, lhe coroa de vitória os oprimidos. Pergunta para meditar: que tarefa simples eu poderia começar a fazer quando fosse diretamente para Jesus? Hoje que foi o dia 8 da leitura do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Tema de hoje: planejado para agradar a Deus. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários pedir oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.